Olá pessoal, falar de herbicidas pré e pós-emergentes. Como a gente pode definir de maneira adequada esses herbicidas, pensando em aspectos importantes, como as empresas definem, como está registrado nas bulas, né, no momento do registro desses herbicidas, quais as recomendações, como que isso aparece, né, para nós. Então, existe um ponto que converge em todos os aspectos, que é o alvo biológico. Quando eu falo de herbicidas para controle de plantas daninhas, o alvo biológico, obviamente, são as plantas daninhas. Tá? E isso é comum a praticamente todas as classificações, todos os registros, tudo que está na bula, né, das diferentes empresas, diferentes produtos. Né? Pré-emergente em relação à planta daninha e pós-emergente em relação à planta daninha. Outra coisa importante é o alvo da aplicação, ou seja, onde a gota vai ser depositada. O alvo pode ser o solo ou a palha que está sobre esse solo, ou a cobertura vegetal ou, né, viva, ou as plantas daninhas emergentes, né, emergidas, melhor dizendo. A parte aérea dessas plantas. Né? Então a gente teria aí, no caso, os herbicidas pré-emergentes para solo e palha e os herbicidas pós-emergentes para as daninhas emergidas, né, a parte aérea dessas plantas. E existe um outro aspecto que ele é um pouco contraditório. Né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é o momento da aplicação. Né? O momento da aplicação, obviamente, ele pode ser relativo ao alvo biológico, né, as daninhas, ou a cultura. E isso não há um padrão, né, de classificação. Alguns produtos, na bula de alguns produtos, a recomendação ela pode vir, né, de maneira confusa ou mesmo equivocada. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, vamos começando agora, né? Vamos começando a falar de herbicidas pré-emergentes. Bom, nós temos um herbicida que se chama S-metolachlor. Né? Aqui tem um exemplo, né, de produto comercial, né, o Dual Gold. E aqui eu vou mostrar para vocês o que tem na bula, né, as indicações que tem na bula desse produto. Então, por exemplo, indicado para o controle pré-emergente de plantas infestantes. Não vamos entrar na questão aí da definição do conceito, tá, sobre infestantes, tá? Mas vamos pensar em infestantes como as plantas daninhas que a gente tem na área. Tá? Então, controle pré-emergente de plantas infestantes na cultura de milho. Existem outras culturas que esse herbicida é registrado, mas vamos pegar como exemplo a cultura de milho. E lá, na recomendação para a cultura de milho, ele deve ser aplicado logo após o plantio, certo? Então, a cultura já foi plantada. Na pré-emergência da cultura, ou seja, plantou, semeou a cultura, mas ela ainda não emergiu. Tá? E também na pré-emergência das plantas daninhas. Tá? Então, o S-metolachlor eu tenho que aplicar após o plantio e antes da cultura e das daninhas estarem emergidas, no caso do milho. Sulfentrazone, boral, pré-emergente, recomendado para o controle de plantas infestantes. Né? No caso da soja, aplicação em pré-emergência das plantas infestantes e da cultura, tá? No pós-plantio. Tá? Mesma situação anterior. Agora vamos pegar o exemplo, o Indaziflan, né? O Allium, produto comercial Allium, indicado para o controle pré-emergente das plantas daninhas em algumas culturas, entre elas a cana-de-açúcar. Deve ser pulverizado na pré-emergência ou pós-emergência precoce da cultura. Veja, pré ou pós-precoce da cultura, que não é o alvo, né? E na pré-emergência das plantas daninhas, ou seja, no alvo biológico, as plantas daninhas, em pré-emergência.
Agora, na cultura pode ser em pré ou em pós-emergência. E olha que interessante o clomazone, né? Gamete. Pré-emergente e pós-emergente. Né? Tem as duas classificações. Recomendado para o controle de plantas infestantes. Agora, em cana, aplicação em pré-emergência das plantas infestantes. Veja, pré-emergência do alvo, né, das plantas infestantes, pré ou pós-emergência inicial da cultura. Então, nesse caso, a empresa indica que após emergência, né, o herbicida pós-emergente, ele faz relação à emergência da cultura e não do alvo. Ok? Não tem recomendação para pós-emergência, né, das plantas daninhas, nesse caso. E agora vamos ver alguns pós-emergentes. Carfentrazone, tá? O produto comercial Aurora. É um herbicida pós-emergente recomendado para o controle de plantas infestantes. Aplicação em pós-emergência das plantas infestantes e em pré-emergência da cultura. Outra recomendação, aplicação em pós-emergência das plantas infestantes e pós-emergência inicial da cultura, através de jato dirigido nas entrelinhas. Tá? Então, se a cultura ela é tolerante ao herbicida, eu posso aplicar em pós-emergência inicial. Se ela não é, eu tenho que aplicar em pré-emergência. Glifosato, né? Como exemplo aí o Roundup original. Controle em pós-emergência de plantas infestantes. Aplicação em área total, em pré-plantio, é o que a gente chama de dessecação, pré-plantio ou pré-semeadura. Em várias culturas, né, que tem a recomendação, tem o registro. Aplicação em área total em pós-emergência, tá? Total em pós-emergência, a cultura tem que ser tolerante ou resistente, independente. Tá, né, na bula está escrito, né, soja geneticamente modificada tolerante ao glifosato. E se a cultura não é tolerante ou resistente, a aplicação em jato dirigido sobre as plantas infestantes, né, nas culturas de café e citros. Mais um exemplo aqui interessante, o Mazetapir, que é o pivot. Aplicação em pós-emergência precoce para controlar plantas daninhas em soja. Também tem ação pré-emergente, controlando plantas daninhas que germinarem após a aplicação. Veja que esse herbicida é um herbicida pós-emergente, mas que deixa ou que tem residual, ou seja, ele também tem uma ação no solo de onde a planta absorve o herbicida. Então, além de absorver pela parte aérea, ele absorve pelas estruturas subterrâneas. Então, esse é um herbicida pós-emergente residual, que a gente chama. Tá? Recomendada a aplicação única em pós-emergência precoce das plantas daninhas, né? Precoce aí de 2 a 4 folhas das plantas daninhas, 5 a 20 dias após o plantio, ou seja, após a emergência da cultura. Então, nessa divisão entre pré e pós-emergentes, né, a gente, pensando no alvo biológico, antes da emergência das plantas daninhas, são os pré-emergentes. Após a emergência das plantas daninhas, são os pós-emergentes, que muitas vezes na prática a gente, né, define como pré e pós. E dentro dos pré-emergentes, hoje praticamente isso, a gente não tem mais, as formulações mais recentes não necessitam de incorporação, mas existia, né, principalmente as antigas formulações aí de trifuralina, que necessitavam de ser incorporadas ao solo após a aplicação.
né, é o que a gente chama aí de PPI, pré-plantio incorporado. Então, se fazia aplicação antes do plantio, né, a incorporação e o plantio vinha em seguida. Tá? Antes do plantio, antes da emergência das plantas daninhas. É isso que é o PPI. Ainda há recomendação hoje, mas praticamente as formulações mais novas, elas não necessitam dessa incorporação, salvo algumas condições extremas aí de condições climáticas, tá? Portanto, analisando tudo isso, a gente chega à conclusão, ou podemos, né, considerar que a aplicação de herbicidas pré e pós-emergentes pode ocorrer em diferentes momentos da cultura, antes de se plantar ou semear a cultura, ou depois de semear, mas antes da emergência, e depois da emergência da cultura. Dentro desses 3 momentos da cultura, nós podemos aplicar herbicidas no solo ou na palha antes da emergência das plantas-alvo, no caso as plantas daninhas, tá? E esses herbicidas eles vão ser absorvidos pelas estruturas subterrâneas das plantas-alvo. Tá? Definimos esses herbicidas como pré-emergentes. Ou, naqueles 3 momentos, os herbicidas podem ser aplicados na parte aérea após a emergência das plantas-alvo. Né? E eles vão ser absorvidos, então, pelas partes aéreas, né? Principalmente pelas folhas. E esses herbicidas a gente define como pós-emergentes. É isso, pessoal.